Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Emerson e estou trabalhando língua portuguesa com vocês que estão aí na primeira série, nesse momento em que estamos em casa. Vamos ver os nossos objetivos para hoje, lembrando que nós estamos dando continuidade às nossas aulas de oração subordinada. Nós já vimos de 2, hoje nós vamos ver mais uma. Nós vamos conhecer o gênero entrevista e suas características. Já viram uma entrevista? Já leram uma entrevista? Compreender as orações subordinadas completivas nominais. Olhem só, nós já sabemos das subjetivas, das predicativas e hoje nós vamos para as completivas nominais. E no final nós vamos produzir uma apresentação. Vamos começar com um quiz. É essencial em uma entrevista a apresentação, a conclusão, as respostas ou as perguntas. O que é mais importante na entrevista? São as perguntas. Olha só, entrevista é um gênero textual que transita entre a oralidade e a escrita. Nesse gênero, há predominância do estilo pergunta e resposta. Pergunta e resposta, muito importante para a entrevista. Existem inúmeras finalidades para esse gênero. Divulgação, técnica instrucional, entrevista de emprego. No campo jornalístico, o gênero entrevista segue uma padronização. Que padronização é essa para o campo jornalístico? Título ou manchete, apresentação, perguntas e respostas. Título ou manchete, apresentação, perguntas e respostas. Vou ter uma atividade para vocês, bem fácil. Como você definiria o que é uma produção de qualidade, produção de texto? Como que você define uma produção de texto de qualidade? Quando que você considera que aquilo é um texto de qualidade? Vou dar um tempo para vocês responderem aí no caderno de vocês e volto para a gente continuar.
Então, conseguiram pensar a respeito de como você definiria o que é uma produção de qualidade? Esta resposta vai demorar um pouquinho para ela chegar, mas ela vem ainda nesta aula. Mas, e agora? Quais são as etapas essenciais da produção de texto? Vocês já produziram muitos textos na vida estudantil de vocês. Durante muito tempo vocês têm produzido textos. E agora? Quais são as etapas essenciais da produção de texto? Vou dar um tempo para vocês responderem e volto e a gente continua. E então, conseguiram saber quais são as etapas essenciais da produção de texto? Quando você vai produzir um texto, o que precisa ter neste texto? A resposta, ela vem depois, no decorrer desta aula. Olha aqui, tenho título ou manchete. Lembram que segue uma sequência de coisas que precisam ter na entrevista quando se trata do campo jornalístico? Uma delas era o quê? Título ou manchete. Tenho aqui o meu título, Entrevista com Mirta Torres, estudiosa da didática da leitura e da escrita. Lembram como é que chama isso aqui? Chama-se gravata. Lembrando, não é aquela gravata que você usa para sair. É a gravata do meio jornalístico, tá? Então eu tenho o título ou a manchete. Depois eu tenho a apresentação. Olha só, é a Mirta Torres que vai ser a pessoa entrevistada. Então, nesta apresentação, eu preciso apresentar quem? A Mirta Torres. Eu preciso apresentar esta pessoa, certo? Esta pessoa que será
entrevistada. Mas, professor, o que possui nesta apresentação? Você vai ter os dados da pessoa entrevistada. Quem ela é, de onde ela é, neste caso que é estudiosa, o que ela estuda, ou onde ela estudou, se ela tem algum livro escrito a respeito desse determinado assunto que eles vão abordar. Então, é a apresentação da pessoa. Um currículo, um mini currículo desta pessoa. No caso da Mirta Torres. Atividade 3. Quais informações são essenciais? Quais as informações essenciais para a apresentação de uma entrevista? Olha só. Que informação eu preciso colocar ali naquele texto de apresentação? Eu vou entrevistar alguém. Que informação eu preciso ter desta pessoa para apresentar esta pessoa? São informações essenciais, certo? Anote aí no seu caderno quais são essas informações essenciais. Volto para corrigir e responder aquelas outras questões. Então, conseguiram as informações essenciais para a apresentação de uma entrevista? Vamos ver? Olha só, o que eu preciso na apresentação para uma entrevista? A contextualização do leitor. Quem é a pessoa entrevistada? Então, eu vou colocar o nome desta pessoa. Qual área de atuação? Ou seja, o que essa pessoa faz? Porque o meu leitor, ele precisa estar contextualizado para saber se aquela entrevista vai interessá-lo ou não vai interessá-lo. Outra parte importante
do gênero entrevista, lembram? Título, depois a apresentação, é o quê? A sequência de perguntas e respostas. E é agora que a gente vai responder a questão 1 e 2 que você marcou aí no seu caderno. Olha lá. Como definir o que é uma produção de qualidade? Olha o que a estudiosa nos diz. O escritor tem de ter um propósito claro que o leve a escrever. Então, para eu fazer, certo? Um texto de qualidade, eu preciso o quê? De um propósito. Eu preciso saber desse propósito. Agora, quais são as etapas essenciais da produção de texto? Lembram? A questão número 2 que vocês fizeram aí no caderno? Vamos ver se está próximo do que a estudiosa diz? Olha só, a escrita propriamente dita leva tempo. Se escreve e se relê para saber como prosseguir. O que falta, se está indo bem, se convém substituir algum parágrafo ou reescrever tudo. O processo de leitura e correção não é posterior à escrita. Ele faz parte da escrita. Olha que informação interessante. Leitura e correção não é somente depois que você vai fazer. Ele faz parte da sua produção textual, daquele seu momento de produção. Ler, reler, corrigir, substituir, se for necessário, ou mesmo refazer tudo. O processo de escrita leva tempo. Isso quem está dizendo é essa entrevistada, a Mirta Torres. As perguntas feitas à pessoa entrevistada devem coincidir com a finalidade do texto. Ou seja, aquela entrevista, ela é para quê? É uma entrevista de emprego? É uma entrevista de divulgação de um produto? Ou é uma entrevista com uma pessoa famosa que está divulgando algo cultural que ela esteja fazendo? Caminhar para que as respostas supram as expectativas do leitor. Então, eu tenho lá a minha apresentação e depois eu vou ter as perguntas. Essas perguntas, elas precisam satisfazer o leitor. O leitor precisa ler aquilo e gostar daquilo que ele está lendo. Por quê? Porque ele se sentiu satisfeito com as perguntas. As perguntas precisam ser bem direcionadas para atingir o quê? A finalidade do gênero. Lembrando que a entrevista, ela tem de diversas maneiras. Hoje nós estamos falando especificamente da entrevista daquela do campo jornalístico. Atividade número 4 para vocês. Você se recorda o que é um complemento nominal? E agora? Será que você se recorda o que é um complemento nominal? Vou dar um tempinho para você pesquisar ou mesmo puxar aí na sua memória o que seja esse complemento nominal e escrever aí a sua definição. Volto para a gente corrigir e dar sequência à nossa aula.
Então, conseguiram pesquisar o que é o complemento nominal ou conseguiram lembrar o que é esse complemento nominal? Vamos ver a definição? É o termo que completa o sentido de um nome. O sentido de um nome, que pode ser esse nome: substantivo, adjetivo ou advérbio. Então, ele vai complementar ou um substantivo, ou um adjetivo, ou um advérbio. E vai ligando-se a ele por meio de uma preposição, ou seja, esse complemento vai ser ligado com o uso de uma preposição. Estão lembrados da preposição? Nós já vimos em aulas anteriores essas preposições, já falamos a respeito delas. Olha só, oração subordinada substantiva completiva nominal. Só para lembrá-los que quando que eu vou ter uma oração subordinada? Quando eu tiver uma oração que depende da outra, certo? Olha só, a oração subordinada substantiva completiva nominal é aquela que exerce a função de complemento nominal. Por isso que era importante eu saber o que é um complemento nominal. Preciso saber para saber quando que a oração vai ser completiva nominal. Em relação à oração principal, e vem sempre depois de uma preposição. Olha só, lembrar das preposições é muito importante, certo? Pelo menos das preposições essenciais. Vamos lá. Oração subordinada substantiva completiva nominal. Temos certeza de que você escreverá bem. Primeira coisa que eu preciso saber. Se trata de uma oração subordinada mesmo? Professor, quando que eu vou saber se trata de uma oração subordinada? Primeiro, vamos aos verbos da oração. Onde estão os verbos? Temos e escreverá. Se eu disser somente para vocês, temos certeza, é possível você saber do que eu estou falando? Não parece que está faltando alguma coisa para completar esse sentido que eu quero? Certo? Por isso, eu tenho a continuação do meu período. Temos certeza de quê? De que você escreverá bem. Esse complemento que eu tenho vai ter uma oração subordinada. Por que é uma oração subordinada? Porque eu tenho um outro verbo. Lembram? Períodos compostos, período simples. Um único verbo, período composto, dois verbos ou mais. O que é o período? Aquilo que vai da letra maiúscula até o ponto final. Então vamos lá, ó. Qual é a minha oração principal? Temos certeza. Oração subordinada de que você escreverá bem. Certeza é um substantivo. A palavra certeza, ela é um substantivo. Depois dela, eu tenho esse de. O de é uma preposição. Lembram que nós vimos as preposições? Lembrando que se eu tiver, por exemplo, o de mais o a, o da, também vai ser preposição. O de mais o do, também vai ser preposição, certo? Então, ó, eu tenho a preposição. Depois da preposição, eu tenho uma conjunção. Que conjunção eu estou usando? O que. Então, ó, quando que eu vou ter uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal? Quando a oração complementar um nome. E esse nome pode ser substantivo, adjetivo ou advérbio, certo? Neste caso aqui, neste exemplo, nós temos o substantivo. Vou ter também o quê? O uso de uma preposição. Então, ó, esta oração aqui complementa essa certeza. Tenho certeza, mas tenho certeza de quê? Este complemento que é a oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Dica para vocês. Durante a construção do texto, vocês estão lá produzindo o texto que o professor pediu, ou vocês gostam de escrever, estão escrevendo por prazer. É interessante que você verifique se em um mesmo parágrafo não é excesso de orações subordinadas de mesma classificação. Nós já vimos as subjetivas, as predicativas, e hoje a gente está falando das completivas nominais. Quando você tiver na sua produção textual, verifique, leia, para ver se você não tem um excesso de oração subordinada da mesma classificação. Por quê? Para o seu texto não ficar
cansativo, seu texto fica muito mais bonito quando você mescla essas classificações, certo? Mais uma atividade para vocês. Trata-se de uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Tenho aqui as minhas opções. Você vai ter que perceber qual delas é uma completiva nominal, certo? Vou dar um tempinho para vocês fazerem a análise e volto para corrigir e, daqui a pouquinho, chegarmos na nossa produção textual. Até já! Então, analisaram as orações? Vamos ver? É preciso que escrevamos melhor. Isso é verdade, é preciso que escrevamos melhor. Chegou à conclusão de que escrevia bem. Ele se convenceu de que escrevia bem. Confesso que seu texto me convenceu. E necessito de que todos escrevam bem. Primeira coisa que eu preciso lembrar é que a oração subordinada substantiva completiva nominal vai complementar o quê? Um nome. Por isso, nós temos aqui, ó, chegou à conclusão de que escrevia bem. Dica, o nome que eu tenho aqui, conclusão. Depois dele eu tenho o quê? Uma preposição. Na hora de verificarem, lembraram do uso da preposição? Certo? É importante. Preposição completiva nominal. Essas dicas curtinhas, às vezes, fazem com que a gente compreenda melhor. Vamos agora a mais uma. Não é, agora ó, não é uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Agora eu preciso de vocês. Qual não é? Vamos lá. Tempinho para vocês responderem.
Então, vamos ver se vocês conseguiram saber qual não é? Bom, tá muito fácil. Por quê? Porque eu tenho D aqui, D aqui, D aqui e D ali novamente. E eu lembro que a completiva nominal eu preciso deles. Que opção que me faltou? A letra E. Esperei muito para ler sua entrevista, ok? Agora, vamos ao nosso quiz. A oração subordinada substantiva completiva nominal é seguida de uma preposição. Tenho aqui as minhas opções. Quais delas são preposições? De dá do, dá a o, e dá do, e a o. Como nós já falamos há pouquíssimo tempo, as minhas preposições são de, dá e do. Agora sim, vamos à nossa produção de texto. Olha só, lá no início da aula, nós estávamos falando sobre como se produzir um texto de qualidade, o que era preciso para produzir um texto de qualidade. Lembram disso? Agora nós vamos fazer este texto, produzir esse texto. E gosto sempre de lembrar a vocês o seguinte, quanto mais você treinar, melhor você vai escrever. Isso é importante, treinar, treinar sempre. Olha só, você foi convidado por uma mídia jornalística a dar uma entrevista sobre as aulas em vídeo do estado do Paraná. Olha, você foi convidado para dar uma entrevista, certo? Você foi convidado para dar uma entrevista. O título da notícia é, então já temos até o título. Estudante de escola pública fala sobre a aula Paraná. Para isso, você terá que fazer um parágrafo C apresentando. O que você vai fazer? Você não vai produzir a entrevista, você somente vai fazer o parágrafo de apresentação. Professor, quem que eu vou apresentar? Ora, se é você que vai ser entrevistado, você vai se apresentar. Lembra que nós falamos da apresentação lá no início? Quais eram as informações que precisava ter na apresentação? Olha só. Você vai precisar escrever aí no seu caderno, antes de você começar a produzir o texto. Lembrando, produção de texto precisa de planejamento. Nesse caso, como que eu vou planejar isso? Respondendo estas questões. Quem é você? Onde você mora? Por que você poderia falar sobre esse assunto? E o que você pensa sobre isso? É assim que você vai fazer a sua apresentação. Vou dar um tempinho para vocês responderem essas questões e voltamos para continuar.
E aí, conseguiram responder? Bom, como a gente está perguntando sobre a gente mesmo, é fácil a gente responder. Eu sei quem eu sei onde eu moro. Agora, talvez ali, porque você poderia falar sobre esse assunto, você tem que ter pensado um pouquinho mais, ou o que você pensa sobre isso. Então, com essas perguntas respondidas, o que você vai fazer? O seu parágrafo de apresentação. Então, por exemplo, o Emerson Damasio, professor de escola pública, então é assim que começa o parágrafo de apresentação. Eu vou apresentando a pessoa que seria entrevistada, ok? Agora, para a gente rever o que nós aprendemos na aula de hoje. Existem inúmeras finalidades para o gênero entrevista. Em algum momento da sua vida, você vai passar por uma entrevista, certo? Em algum momento da sua vida, essa entrevista vai chegar até você. Agora, qual será a finalidade? Será uma entrevista de emprego? Será porque você estará divulgando um produto? Será porque você ficou famoso? Sei lá. Em algum momento, esse gênero vai passar por você. A entrevista na esfera jornalística é composta por título ou manchete, a apresentação, lembram? Apresenta a pessoa que vai ser entrevistada e depois as perguntas e respostas. Lembrando, a parte essencial da entrevista é o quê? As perguntas e respostas. E nós temos também que lembrar que as perguntas elas devem satisfazer o leitor. E a pergunta ela é direcionada para uma finalidade. Qual é a finalidade daquela entrevista? Então, as perguntas são feitas para esta finalidade. Depois, nós vimos a parte de reflexão linguística. E hoje nós falamos das orações subordinadas, substantivas, completivas, nominais. Então, as orações subordinadas, substantivas, completivas, nominais funcionam como complemento nominal de um substantivo, adjetivo ou advérbio. Tá? Então, eu tenho substantivo, adjetivo e advérbio. E a informação muito preciosa para vocês. As orações subordinadas, substantivas, completivas, nominais vêm sempre depois de uma preposição. Essas orações, elas virão sempre depois de uma preposição. Isso é bem importante. Vou retomar algumas coisas. Nós já estudamos as orações subordinadas substantivas subjetivas, as predicativas e agora nós vimos as completivas nominais. Cada uma delas tem um jeitinho especial para vocês reconhecerem essas orações. Vejam aí no caderno de vocês quais foram as dicas dadas para você reconhecer estas orações. Isso é bem importante. Agora, vou deixar aqui como curiosidade, se você gosta de entrevistas, ou mesmo para você escrever aí o seu parágrafo de apresentação, dá uma olhadinha. Nós temos a revista quem.globo.com, que trata de entrevista aí desse mundo de famosos. Nós temos vários canais do YouTube. Que passam algumas entrevistas. Vou deixar como dica um conto para vocês. Minhas Férias, Pula Linha, Parágrafo. É um conto bem curtinho. Ele é da Cristiane Gribel. Por que eu estou dizendo para vocês ou estou sugerindo para vocês este conto? Porque o conto traz a difícil vida de um menino que precisa escrever uma redação. É um conto bem leve, bem divertido e talvez os ajudem sobre essa questão de escrita e também sobre das orações subordinadas. Por hoje, a gente fica por aqui. Volto com vocês na próxima aula. Muito obrigado e até lá!